O dia 31 de maio de 2026 foi atípico nos arredores de Campo Largo, no Paraná. Mike Leão registrou tudo em vídeo. Uma cerca derrubada pela manhã, barulhos esquisitos e animais assustados durante a tarde e à noite, o grande finale, com um inexplicável show de luzes. Gente, eu acho que eu acabei de deixar a resposta do som. Olha isso ali em cima das árvores, gente. Olha lá. Pera aí. Gente, o celular não vai focar muito, tá longe. Olha, gente. Vocês estão vendo isso? Tá piscando um monte, gente. Isso tá em cima da serra, ó. Tá vendo lá, ó? Olha ali, que lindo. Gente, eu não sei o que é isso. Vocês estão vendo, ó? Caramba, gente, o que é isso? O que Mike teria visto na noite de 31 de maio de 2026? Para saber, só investigando. E não falta gente disposta. A caminhada até o local em que as luzes estavam é muito perigosa, mas também pode ser potencialmente intrigante. Rapaziada, algumas copadas de árvore estão um pouco diferentes aqui, ó. Parece queimado ali, ó, tá vendo? Não dá pra dizer que é isso mesmo, né? Até porque a gente tá numa época de outono, inverno. Então você tem copas aqui, ó, como essas aqui que estão desgalhadas, ó. Mas isso é um processo natural, tá? Algumas delas estão me chamando a atenção porque parece aquela folha avermelhada da antocianina, né? Que vai... É um repelente natural que a folha propaga, né? Mas a gente tem algumas aqui que estão um pouco diferentes, ó. Essa aqui e aquela lá da frente, quer ver? Deixa eu achar ela aqui, ó. Aquela ali, ó. Ela parece torrada, queimada. Esquisito. Tem outras ali também, mas essas duas me chamaram bem a atenção. Pode não ser nada demais, né? Pode ser só um processo da própria planta. Mas me chamou a atenção. A cor das folhas, por si só, não revela muita coisa. Em junho, toda a natureza daquela região já vai mudando de cor. Muito menos normal é o comportamento das bússolas. E pra cá, ó, pra essa direção aqui, ó, é o leste, cara. Como é que o sol tá se pondo no leste e o oeste tá dando do outro lado? Então isso foi algo que eu crochequei aqui agora também. E a bússola tá doida, cara. Eu ando pra cá, ó. Ela tende a apontar pro sol daí, cara. É muito doido. E quando eu chego aqui mais perto da borda, aí ela fica mais doida ainda. Eu não sei se é minério de ferro, ó. Ela tava apontando pra cá, ó. Ali pra direção da mochila. Olha agora. E eu crochequei 3 bússolas aqui. Engraçado isso, cara. Ainda não há nenhuma resposta convincente para o que Mike viu no horizonte. E todas as hipóteses são problemáticas. Algumas por serem fantásticas demais. ET, alienígena, disco voador. É sempre difícil falar sobre essas coisas. Mas mesmo as hipóteses mais céticas falham ao fornecer explicações convincentes. A mais aceita até agora é um drone agrícola. Até pode ser, mas não explica tudo que Mike viveu naquele dia. Há uma probabilidade de ser um drone, né? Um drone usado na agricultura e tal, mas com aquele registro ali é meio difícil de a gente ter por conta da distância, tem efeitos atmosféricos e afins. Então, não é hoje que a gente vai conhecer uma população de outro planeta ou extraterrestre. 0 a 10, o que você daria? 10 para que a gente consiga falar que é um drone mesmo, porque está muito parecido com um drone. Até o formato das luzes ali lembra muito um drone. Fala aí. Ele falou que pode ser um drone. Eu queria saber que drone é esse aí, escola? É um gigantesco drone. E, gente, do fundo, sério, eu não sei o que dizer pra vocês. Tinha algo aqui em casa, gente, aquela hora que tava fazendo aquele barulho atrás de mim aqui, gente, tinha algo aqui. As imagens que o Mike fez das misteriosas luzes no horizonte são muito menos impressionantes que o relato dele.
A explicação do drone agrícola até dá conta das imagens, mas não consegue explicar a história que ele contou. E contou bem, ao melhor estilo A Bruxa de Blair. A narrativa começa com barulhos estranhos logo pela manhã. Todo mundo olhando lá pra baixo, tem alguma coisa acontecendo lá embaixo no pasto. Ó, as aves estão gritando. Ó. Ih, gente, tem alguma coisa lá embaixo. Mike percorre a propriedade, registrando o que ele vê. Os animais estão tão espantados quanto ele. Ó, os animais agitados. Tô escutando o alerta. Esse é o alarme de perigo das aves. Gente do céu. Tem algo na casa. Lá embaixo. Eu vou gravar os cavalos pra vocês verem, peraí. Olha isso. Eles estão super bravos. Só que não tem nada ali, gente. E Mike logo encontra uma cerca derrubada. Ó, a cerca elétrica derrubada. Aqui, ó, um palanque quebrado. Acho que alguém pulou a cerca. Ó. Alguém pulou a cerca da minha casa. No céu, uma outra visão atípica. Que tá no céu, gente. Olha aqui em casa, a quantia também, ó. Tem um aqui, tem outro ali. Tem um ali. Aqui, ó. Aí mais um lá no final. É como se tivesse vários aviões, gente, vindo assim. Mas muitos aviões. Isso nunca aconteceu. Tipo, fica só aqui tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, tem um fazendo agora. Tudo fica ainda mais estranho quando ele passa a ouvir sons sem uma origem ou um significado definidos. Meu Deus, o que é isso? Gente, eu vou pra cidade? Não é nenhum animal meu, gente. Vocês escutaram? Gente, eu tô entrando em parafuso. Vocês viram que é tipo um... como se fosse alguém engasgado, mas tá aqui do lado. E esse é o contexto que envolve o que quer que ele tenha visto durante a noite. Ele tinha as luzinhas aqui, ó. Várias luzes. Em volta aqui, eram as luzes. Aqui embaixo dessa parte aqui é o buraco vermelho, ó. Aqui é o buraco vermelho. Ele era assim. Vocês conseguiram entender, gente? Ou eu tô muito louco aqui? Ai, gente, eu não sou desenhista, é assim. Mas isso aqui devia ter uns 60 metros de comprimento. E ele era chumbo. Ele era uma cor chumbo, um cinza, assim. Deixa eu tentar pintar aqui com a caneta pra vocês entenderem mais ou menos. Ele era chumbo, todo metalizado e essas luzes muito coloridas em volta. Ele era assim, gente, ó, bem escuro. Para que a explicação do drone agrícola se sustente, é necessário ou ignorar ou então desacreditar todo o relato do Mike. Mas que motivo ele teria para mentir? Nesse caso, a hipótese para explicar uma suposta farsa é quase tão fantástica quanto a visita de alienígenas. Mike teria sido contratado por ninguém mais ninguém menos que Steven Spielberg para fazer a divulgação de um filme que deve ser lançado em breve. Gente, vocês acham realmente que ele ia olhar pra Campo Largo, pra Itambezinho, e ia escolher eu que moro nesse bairro aqui no interior do Itambezinho, com 300 habitantes, pra fazer uma publi, gente? Pelo amor de Deus, gente. Mesmo que o acordo para a divulgação do filme não exista, ainda sobra margem para quem quer levantar desconfianças a respeito do relato do Mike. É que ele é um influenciador, e como todo influenciador, ele está em busca de atenção, porque na economia da atenção é capital. E o Mike parece que reconhece essa lógica. Tá cheio de luzes lá na serra, né, gente? Eu sei o que eu vi em cima da minha casa, eu sei o que eu escutei, eu sei o que aconteceu com os animais. Então, assim, tá bom. Tem uma música da Anitta que fala: tudo que era meu veio me encontrar. Então eu tenho certeza que esses seres vieram trazer as coisas que aquele menininho nunca teve. Porque eu me esforcei muito, gente, na minha vida inteira pra ter
tudo que eu tenho. Nossa, como eu me lasquei, vocês não têm noção. Mas não tô reclamando, não. Acho que chegou a hora de tudo que era meu veio me encontrar. Eu tava conversando com famosos, mais famosos de um nível, gente. Vocês não têm noção com quem eu tava conversando. E essas pessoas, elas me deram uma coisa assim: é teu momento, Mike. Aproveita. É hora de você mudar de vida. É hora de você cuidar dos seus bichinhos, de você ter água, de você não deixar mais a minha mãe sair trabalhar às 4h40 da manhã na limpeza e voltar às 9 da noite. Tá na hora do meu pai poder ter um plano de saúde para poder fazer exame e não ficar esperando 6 meses no SUS uma tomografia. Então assim, gente, hoje eu vou dormir assim, ó. Se isso é ser derrota, eu aceito a minha derrota. O Mike parece sincero ao falar das expectativas dele a respeito dessa fama que a experiência trouxe. Mas isso também não significa que ele esteja mentindo deliberadamente a respeito dessa experiência. Você não precisa acreditar em seres e naves para admitir que ele pode sim estar sendo sincero quando fala em seres e naves. Essa é a interpretação dele para uma experiência que ele viveu. E acredite, se eu te disser que naquela região outras pessoas viveram a mesma experiência e tiraram dela a mesma interpretação. É só que no caso do Mike tem internet, tem as redes sociais, tem a expectativa da fama e isso muda tudo, né? Aliás, um parêntese para falar de conteúdo digital, vai. Quando você mergulha numa tela, a química mais íntima do seu cérebro muda. A gente está só começando a entender a neurociência por trás do conteúdo audiovisual, mas algumas coisas a gente já sabe com elevado grau de certeza. Por exemplo, assistir a um longo plano sequência ativa áreas neurais bem diferentes que aquelas que são ativadas quando você consome um vídeo com a edição toda picotadinha. Isso já se sabe. E já se sabe graças à China, que tem liderado as pesquisas para entender o impacto das telas na nossa saúde mental. Veio de lá um estudo provando que filmes com edição e narrativa mais complexas podem funcionar como uma espécie de ginástica cerebral. O artigo se chama Repensando a Neuroimagem Naturalística, um nome complicado, mas que tem uma ideia até que simples por trás. O tempo de tela influencia, sem dúvida, só que o que está na tela, a qualidade do que está na tela, faz toda a diferença para como a sua cognição vai ser moldada a partir daquele conteúdo. E é exatamente aí que entra a nossa Fílmica, a plataforma de streaming brasileira com um catálogo rigorosamente selecionado para equilibrar entretenimento, educação e emoção, claro, porque o cinema tem disso. Coisa que plataforma gringa nenhuma tem. A Fílmica está com condições especiais aqui para o nosso canal, condições válidas só até o dia 30 de junho. O plano mensal está saindo de R$ 16,90 por R$ 14,90. É só usar o meu cupom ARVRO. Outra opção é o passe anual. Aí você usa o cupom PIXARVRO, paga no Pix, ganha R$ 70 de desconto e um ano de conteúdo de primeiríssima qualidade sai por R$ 99,90. Lembrando que está chegando ao final a vida útil dos nossos cupons. 30 de junho é o prazo. Muito obrigado, Fílmica, pela parceria. E agora, de volta ao nosso tema principal. Campo Largo, no Paraná, é um lugar pacífico. Quem visita essa região encontra algo raro num Brasil dominado pelo agronegócio. São pequenas propriedades rurais, dignas e prósperas, todas mantidas por gerações de colonos de variadas etnias. São descendentes de italianos, poloneses, alemães, que preferem ser conhecidos pela qualidade daquilo que eles produzem, e não pela estranheza das coisas que eles veem nos pastos e nas matas. Impossível deixar de mencionar os queijos da colônia Wittmarsum, aliás. Muito gostosos. Talvez por isso a cultura local evite dar destaque às coisas estranhas que de quando em quando podem acontecer por lá. Os ufólogos que agora visitam o Mike certamente adorariam ouvir o que os moradores mais antigos da região têm para contar. As comunidades ali são discretas, gostam da calma em que vivem. As luzes no céu, os barulhos, as sensações estranhas são uma espécie de tabu.
Só que, trabalhando como repórter naquela região por mais de uma década, eu pude ouvir informalmente alguns desses relatos. Nenhum deles nunca passou pelos critérios de noticiabilidade. E quando chegou perto disso, o que eu encontrei foram testemunhas sem muita vontade de se expor. Na minha vivência como repórter, algumas incursões a Campo Largo foram assim. Eu ia até lá para fazer uma reportagem banal sobre louça ou queijo e acabava ouvindo um ou outro caos sobre fenômenos inexplicáveis nas áreas rurais. Às vezes sons, às vezes luzes. O vídeo do Mike tem vários elementos de várias histórias que ocorreram naquela mesma região, provavelmente muito antes dele nascer. E eu recebi também de uma moradora daqui, ela comentando que ela não quer exposição, tudo, mas que ela também presenciou coisas há um tempo atrás na mesma região. Então, eu acho que eu vivi algo assim muito único, né? Por que tratar esse assunto como tabu? Olha, talvez os mais velhos tivessem razão. É só ver o que está acontecendo com o Mike agora. Eu ainda estou lidando com essa questão dos ataques, assim, porque recebi umas coisas meio pesadas, uns documentos falsos. Agora, por exemplo, eu acabei até pedindo orientação lá na internet, que me mandaram se passando por alguém do governo e não é. Daí já me falaram, esse documento não é real, não deixe. Então, no momento, eu só estou recebendo mesmo aqui em casa, né, pessoas da mídia, da imprensa. Quero receber os ufólogos, os especialistas, mas eu ainda estou pesquisando as pessoas para vir, para ver se não está vindo alguém que eu ainda tô meio receioso, assim, por mim, né? Porque recebi muita ameaça. Nossa, assim, acho que é pra me excluir os vídeos, pra me retirar isso do ar. Para o resto de nós, também é recomendável algum cuidado. Principalmente o cuidado de não confundir ceticismo com deboche. A verdade é que ninguém, nem mesmo o próprio Mike, sabe o que aconteceu em Campo Largo em 31 de maio de 2026. Seja como for, não é o escárnio que vai nos ajudar a encontrar as respostas. Ponto final em mais um textão. Nas considerações finais, queria só endereçar essa manchete aqui da Banda B, uma rádio muito popular, muito conhecida lá na região de Curitiba. Google Maps mostra disco voador em Campo Largo. Aí não, né? Mostra disco voador. Na verdade, são estruturas e não se sabe exatamente o que elas são. Quer dizer, existe uma curiosidade a respeito dessas estruturas, absolutamente legítima, mas quando a gente coloca disco voador na manchete, isso certamente não ajuda a combater aquele escárnio que eu mencionei. É preciso ser um pouquinho mais prudente, talvez um pouquinho mais técnico, né, com os termos usados. Então eu ficaria muito feliz se a nossa querida Banda B pudesse ajudar essa discussão a seguir em bons termos. Mesmo pedido que eu faço a todos os meus colegas desse que eu chamo de jornalismo local. Local. Não é de baixa caloria, é de louco mesmo. Só quem cobre Curitiba e região sabe com que tipo de assunto tem que lidar. De qualquer forma, vamos fazer com seriedade, porque há uma curiosidade que é legítima a respeito desse assunto, né? E se a gente puder lidar com isso assim da maneira mais madura, mais profissional, vai ser melhor para todo mundo. Para o Mike, para Campo Largo, que é uma região maravilhosa, não merece ser estigmatizada, para os nossos órgãos de imprensa, que merecem ter credibilidade. Então, juízo, meus amigos, juízo. Tudo dito, bora ouvir. Os apoiadores desse canal se reúnem num grupo, mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Pra variar, estamos em guerra. Pois é, pra variar, estamos em guerra. Realmente, as imagens que estão ali foi o que ele vivenciou. Tudo que eu vi do vídeo me pareceu real dentro da convicção dele. Eu acho tão fofinho o ser humano, né? Com toda a sua arrogância, com toda a sua ciência, com toda a sua tecnologia, se achando, né, o máximo. E aí quando essas coisas acontecem, não é nada. E eu acho que talvez agora eles estão dando muita atenção porque o nosso amigo lá, Marco Rubio, está de olho na questão da imigração, né? Ele não quer imigração nem de extraterrestres.
Algumas pessoas levam isso a sério, visto a preocupação do Marco Rubio em 2025, né? Ele disse, conforme está aqui, ó, Rubio alertou que os avistamentos que não forem explicados podem representar um salto tecnológico de adversários estrangeiros e para ele isso seria uma péssima notícia que poderia pegar os Estados Unidos de surpresa, comprometendo sua superioridade estratégica. Para ele os ETs são só inimigos mesmo. Agora, se é balão meteorológico, se é drone, se é aeronave, se é o inimigo, e o Brasil tem tantos inimigos, né? Olha, e a gente ganhou um inimigo gigantesco agora, somos persona não grata no nosso próprio continente. Eu vejo muito mais como, né, como o cara lá falou da bússola, pode ser minerais raros, né, terra rara, então acho que pode ser isso também, né, tipo algum tipo de excursão com naves próprias do estado americano, né, para isso, camufladas com luz piscante bonitinha, né, mas que no fim seja um tipo de excursão militar, né, atrás desse tipo de terra, só para saber que tem, e se tiver em grande quantidade, para eles darem um jeito de ir lá e pegar, né, mas não sei também, é só especulação, né, tudo baseado num vídeo, assim, não sei, não dá para saber muita coisa, assim. Sei lá o que eu vou comentar disso, Álvaro. Sei lá, solta aí aquela música do Benjor. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas para transformar essa terra num lugar de paz e de justiça. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho, aquele derradeiro momento em que eu primeiro mando um beijo para Campo Largo. Um beijo, Campo Largo. E, em segundo lugar, expresso a minha discordância diante do agente Fox Mulder, aquele que certa vez disse que a verdade está lá fora. Tenho para mim que a verdade está aí dentro e que os mistérios da mente humana e dos céus estão entrelaçados. É isso, gente. Um beijo e tá aí a chave Pix, né? Se você quiser deixar uma gorjeta para esse hoje e só hoje especulativo Uber do conteúdo. Beijo e como sempre, valeu!